No fim deste capítulo 12 do segundo livro de Samuel, encontramos Davi em luta outra vez com o inimigo, o seu próprio lugar. Abre aspas. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Raba e pelejou contra ela e a tomou. E trazendo o povo que havia nela, opôs as serras e as talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Fecha aspas. E começa então a triste história das mágoas de Davi, o cumprimento da denúncia do profeta que a espada não se apartaria jamais da sua casa. O capítulo 13 de 2 Samuel relata 2 atos dos mais diabólicos que jamais mancharam uma família. Amon, filho de Davi, desonra a irmã de Absalão, e Absalão mata Amon, e em seguida foge para Gesur, onde se conserva por 3 anos. Davi permite-lhe que regresse em desobediência ao mandamento concreto da lei. Até mesmo se Absalão fosse um simples homicida intencional, teria de ficar numa cidade de refúgio. Porém, era um assassino, e com o seu crime sobre si, é recebido, outra vez, com toda a naturalidade. Não houve julgamento, nem se fez expiação pela sua culpa. Abre aspas. O rei beijou Absalão. Fecha aspas. É verdade, o rei beijou um homicida, em vez de deixar que a lei de Deus de Israel seguisse os seus trâmites. E então, abre aspas, e aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Fecha aspas. Este foi o segundo passo. A ternura excessiva de Davi apenas preparou o caminho para a revolta de Absalão. Que aviso terrível! Tratai o mal brandamente, e o mal elevar-se-á certamente, e esmagar-vos-á. Por outra parte, encarai o mal com má cara, e a vossa vitória será certa. Nada de brincar com a serpente, mas esmagai-a de uma vez com os vossos pés. A decisão firme, clara, é, afinal, o procedimento mais seguro e mais pacífico. Poderá ser duro ao princípio, mas o fim será de paz. Note-se, porém, o modo de Absalão agir. Começa por criar o descontentamento nos corações dos israelitas. Abre aspas. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda em questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 2 Samuel 15, versículo 2 a 6. O sistema do inimigo é criar uma necessidade, produzir uma falta e então prosseguir até a suprir com alguma coisa sua ou alguém de sua própria escolha. Aqueles cujo coração estava plenamente satisfeito com Davi não tinham lugar para Absalão. Trata-se de um bom princípio quando aplicado aos nossos corações com respeito a Cristo. Se estivermos cheios dele, não teremos lugar para coisa alguma mais. É só quando consegue despertar um desejo nos nossos corações que Satanás pode introduzir alguma coisa propriamente sua. Quando podemos dizer com sinceridade: Deus é a minha porção, estamos livres da influência do engodo de Satanás.
Que o Senhor nos guarde no feliz e santo gozo de si mesmo, para que possamos dizer, como alguém disse na antiguidade: procura juntar tudo que é bom em Cristo, e então um pouco da criatura basta-me. Mas Absalão conseguiu furtar os corações dos homens de Israel. Com adulação, ele conseguiu usurpar o lugar de Davi nos corações. Absalão era uma pessoa airosa, apta a cativar as multidões. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. 2 Samuel 14:25. Contudo, a sua formosura e a sua lisonja não produziram efeito sobre aqueles que estavam junto de Davi. Quando o mensageiro veio a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão, 2 Samuel 15:13. Tornou-se evidente quem eram os que estavam com Davi. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei. Tendo, pois, saído o rei com todo o seu povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os pleteus e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. E toda a terra chorava a grandes vozes. Passando todo o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Deste modo, havia muitos corações que amavam bastante a Davi, para serem enganados pela influência ardilosa de Absalão. Aqueles que haviam estado com Davi nos dias do seu exílio, estavam junto da sua amada pessoa nos dias da sua profunda mágoa. Abre aspas. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam sem cessar. É uma cena comovente e muito interessante. De fato, a graça de Davi resplandece mais durante essa conspiração do que em qualquer outro período da sua vida. E não somente se vê a graça de Davi de um modo notável, como também a devoção verdadeira do seu povo. Quando contemplamos um punhado de seguidores amorosos rodeando o choroso e descalço Davi, os nossos corações sentem-se muito mais tocados do que quando os vemos apinhados em redor do trono. Ficamos convencidos de que a sua pessoa e não o seu posto era o centro de atração. Davi nada tinha que oferecer agora aos seus seguidores, senão parte da sua rejeição. E todavia havia nele um encanto para aqueles que conheciam a sua pessoa, que os unia a si. Podiam chorar com ele, bem como vencer com ele. Ouvi a linguagem de um admirador verdadeiro de Davi. Abre aspas. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o rei, meu senhor, que no lugar onde estiver o meu rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Fecha aspas. Vida ou morte, era tudo o mesmo em companhia de Davi. Contudo, examinando esses capítulos do livro de Samuel, nada há que tanto nos impressione como a magnífica sujeição do espírito de Davi. Quando Zadok quis levar a arca naquele acompanhamento choroso, Davi diz-lhe, abre aspas, torna a levar a arca de Deus à cidade que se achar. Graça aos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui,
faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Fecha aspas. Quando o provocador benjamita Simei saiu de Baurim para amaldiçoar e atirar pedras a Davi, e Abissai quis permissão para lhe cortar a cabeça, a resposta de Davi foi esta, abre aspas, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria, por que assim fizeste? Em resumo, ele se curva humildemente a sua cabeça à sentença de Deus. Sabia sem dúvida que estava colhendo o fruto do seu pecado e conformou-se com isso. Viu Deus em todas as circunstâncias e obedeceu-lhe com um espírito submisso e reverente. Não era Simei quem o amaldiçoava, tudo vinha do Senhor. Abisai via apenas o homem e desejava tratá-lo como tal. Assim como Pedro, mais tarde, quando buscou defender o seu amado Senhor do bando de assassinos enviados para o prender, Pedro e Abisai viam ambos a superfície e viam apenas as causas secundárias. O Senhor Jesus via na mais profunda sujeição ao Pai. Abre aspas. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Fecha aspas. João 18, versículo 11. Isto dava-lhe poder sobre todas as coisas. O Senhor olhou para lá do instrumento de Deus, para lá do cálice, para a mão que o havia enchido. Não importava quem fosse Judas, Herodes, Caifás ou Pilatos. Ele podia dizer, em tudo, é o cálice do meu Pai. Deste modo, Davi foi, na sua própria medida, elevado acima de agentes subordinados. Olhou diretamente para Deus e, com os pés descalços e a cabeça coberta, curvou-se perante o Senhor. Abre aspas. O Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, e isto era o bastante. A verdade é que há talvez poucas coisas em que tanto falhamos como na compreensão da presença de Deus e o seu tratamento com as nossas almas em todas as circunstâncias da nossa vida diária. Somos constantemente iludidos pelas coisas secundárias. Não vemos a presença de Deus em todas as coisas. Por isso, Satanás consegue vencer-nos. Se nós estivéssemos alerta quanto ao fato que não há um só acontecimento nas nossas vidas, desde a manhã até a noite, no qual a voz de Deus não possa ser ouvida, com que santa atmosfera seríamos nós rodeados? Os homens e as coisas seriam então recebidos por nós como agentes e instrumentos na mão do nosso Pai. Variadíssimos ingredientes no cálice do nosso Pai. Desta maneira, as nossas mentes andariam em temor, os nossos espíritos estariam calmos e os nossos corações dominados. Então não diríamos como Abisai, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Nem tampouco como Pedro, desembainharíamos a espada com natural excitação? Como os pensamentos de Abissai e de Pedro estavam muito abaixo dos sentimentos de seus senhores, embora bem intencionados. Como o som da espada de Pedro deve ter desagradado os ouvidos do seu senhor e ofendido o seu espírito. E como as palavras de Abissai devem ter magoado o humilde e submissivo Davi. Poderia Davi defender-se, visto que Deus tratava com a sua alma de um modo tão solene e impressionante? De certo que não. Davi não se atreveu a libertar-se das mãos do Senhor. Era do Senhor para a vida ou para a morte, como rei ou como exilado. Que bendita submissão! Mas, como já frisamos, a narrativa desta conspiração não somente nos mostra a submissão de Davi a Deus, como também a devoção dos amigos de Davi para com ele.
quer estivessem errados, quer não. Os seus dignatários rodeiam-no, comparticipando com ele nos insultos e imprecações de Simei. Haviam estado com ele no seu lugar de refúgio e com ele no trono, e agora acompanham-no na sua humilhação. Sob e Barzilai alojaram Davi e os seus homens com liberalidade principesca. Em suma, os pensamentos de muitos corações foram revelados durante o período de mágoa de Davi. Viu-se quem amava Davi por desinteresse, e sem dúvida ele regressou à sua casa e ao trono com maior e mais profunda confiança no verdadeiro afeto daqueles que o rodeavam. Todavia, há uma pessoa para quem é chamada a nossa atenção, que devemos considerar por um pouco de tempo. Refiro-me a Mefibosete, o filho de Jonatas. Mal Davi havia ocupado o trono quando proferiu essas palavras memoráveis. Não há ainda algum da casa de Saul? 2 Samuel 9:3. A casa de Saul, beneficência de Deus. Que palavras! Saul havia sido o seu maior inimigo e, todavia, estando no trono, o esplendor da sua posição e a plenitude da graça divina ajudaram-no a deixar no esquecimento os atos do passado e a manifestar não apenas a bondade de Davi, mas a beneficência de Deus. Ora, a beneficência de Deus é notória por este característico que é executada para com os seus inimigos. Abre aspas. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus por seu Filho, fecha aspas, Romanos 5, versículo 10. Tal foi a beneficência que Davi desejava mostrar àquele membro da casa de Saul, abre aspas. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Aqui, pois, está uma bela amostra da beneficência de Deus, e também nos é mostrada a base do afeto de Mefibosete por Davi. Embora não tivesse mais direitos do que um inimigo ou um cão morto, é todavia aceite em graça e posto à mesa do rei. Mas Mefibosete tinha um servo infiel, que, para processar os seus interesses, deturpou-o ao rei. Os primeiros versículos do capítulo 16 dão-nos uma descrição do procedimento de Ziba. Este homem pretende ter afeição por Davi e trata de denegrir o caráter de Mefibosete, com o fim de entrar na posse dos bens dele. Para isso vale-se da invalidez do seu amo, engana-o e difama-o. Que figura! A verdade, contudo, veio à luz, e aquele que havia sido prejudicado foi inteiramente vingado. Quando Davi regressou, depois de a revolta haver sido dominada e Absalão ter morrido no meio da luta, Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado os seus vestidos desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. 2 Samuel 19, 24. Tal é o testemunho que o Espírito dá acerca deste interessante indivíduo. A ausência do seu amado Senhor tirou-lhe de todos os motivos para se arranjar. Enquanto Davi estava ausente, Mefibosete estava como que de luto. Verdadeira figura daquilo que o crente deveria ser durante a ausência do seu Senhor. A comunhão com o Senhor ausente deveria dar um aspecto de completa separação ao caráter do crente. A questão não é, em absoluto, o que um crente deve ou não deve fazer. Não.
Um coração afetuoso representa o verdadeiro curso que deve ser seguido por todos aqueles que esperam o regresso do Rei. Que motivo de ação não encontramos na ausência de Jesus? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Colossenses 3, versículo 1. Perguntai ao homem espiritual por que razão ele se abstém das coisas que poderia desfrutar, e a sua resposta será que Jesus está ausente. É um motivo imperioso. Não precisamos das regras de um formalismo frio e estéril para regular o nosso caminho, mas precisamos de um maior afeto por Cristo e um desejo mais ardente pela sua rápida vinda. Nós, assim como Mefibosete, conhecemos a beneficência de Deus. Preciosa beneficência. Fomos levantados das profundezas da nossa ruína e postos entre os príncipes do povo de Deus. Não havemos nós, portanto, de amar o nosso Senhor? Não devemos ansiar ver o seu rosto? Não devemos orientar a nossa conduta referindo-nos constantemente a Ele? Provera a Deus que os nossos corações pudessem dar uma resposta positiva a estas interrogações, mas é nisto que temos falhado. Somos muito pouco parecidos com Mefibosete. Estamos sempre bem dispostos para lisonjear, adornar e servir a nossa abominável natureza, muito prontos a andar no gozo livre das coisas dessa vida. As suas riquezas, as suas honras e o seu conforto e a sua elegância, na sua cultura e tanto mais quanto é certo que pensamos poder fazer todas essas coisas sem perdermos o direito ao nome e aos privilégios dos cristãos. Que egoísmo detestável! Egoísmo que, aliás, nos fará corar no dia do aparecimento de Cristo. Se as palavras de Ziba quanto a Mefibosete fossem verdadeiras, como poderia ele ter respondido a Davi quando esse lhe perguntou, abre aspas, por que não fostes comigo, Mefibosete? Fecha aspas. O rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei meu senhor. E contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Fecha aspas. 2 Samuel 19, versículos 26 a 28. Aqui estava simples integridade de coração. A devoção não afetada deve desenvolver-se por si. O contraste entre Ziba e Mefibosete é verdadeiramente notável. Ziba buscava a herança, mas Mefibosete queria apenas estar junto do rei. Por isso, quando Davi disse, abre aspas, por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras, fecha aspas. Mefibosete mostrou imediatamente para que lado pendiam os seus pensamentos e desejos. Abre aspas, tome ele também tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Fecha aspas. O seu coração estava ocupado com Davi e não com seus próprios bens. Como poderia ele igualar-se com Ziba? Como poderia dividir as terras com um tal homem? Era impossível. O rei tinha regressado e isto era bastante para si. Estar junto dele era muito melhor que toda a herança da casa de Saul. Tome ele também tudo. A companhia do rei enchia de tal modo o coração de Mefibosete que podia sem dificuldade dar de mão tudo, porque Ziba tinha agido como enganador e caluniador.
Assim será sempre com aqueles que amam a pessoa do Filho de Deus. A perspectiva da sua vinda sufoca as suas afeições pelas coisas desse mundo. Para eles, não é uma questão de legalidade ou ilegalidade. Tais termos são frios demais para um coração afetuoso. O próprio fato de esperarem amanhã afasta necessariamente os seus corações de tudo mais, da mesma forma que a apreciação intensa de qualquer objeto afasta a atenção de qualquer coisa más. Se os crentes compreendessem melhor o poder da bem-aventurada esperança, como andariam acima e separados deste mundo? O inimigo sabe isto muito bem e por isso tem procurado reduzir toda essa esperança a uma mera especulação, um dogma peculiar sem poder prático nem base sólida ou indiscutível. A parte inspirada que trata especialmente dos acontecimentos ligados com a vinda de Cristo, o diabo tem conseguido deitá-la para completo esquecimento. O livro do Apocalipse foi, até há bem pouco tempo, considerado como um livro de tão profundos e inextricáveis mistérios que poucos, se é que alguns, podiam estudá-lo. E mesmo depois de atenção dos crentes ter sido chamada para o seu estudo, Satanás tem introduzido e inventado sistemas tão conflituosos e dado interpretações tão discordantes que as mentes simples são afugentadas de um assunto que lhes parece ser intimamente ligado com o misticismo e a confusão. Ora, o único remédio contra este mal é o amor verdadeiro pela vinda de Jesus. Aqueles que esperam não discutirão acerca do modo como há de ter lugar. Em boa verdade, podemos estabelecer como princípio indiscutível que, na medida em que a afeição por Cristo esfria, o espírito da controvérsia prevalece. Tudo isto é simplesmente e notavelmente ilustrado pela narrativa de Mefibosete. Ele sabia que devia tudo a Davi e que havia sido salvo da ruína e elevado a uma alta dignidade. Por isso, quando o lugar de Davi estava ocupado por um usurpador, a sua conduta mostrou-se que ele não concordava com o estado de coisas. Estava separado dele e suspirava pelo regresso daquele cuja bondade tinha feito dele tudo o que ele era. Os seus interesses, o seu destino e a sua esperança estavam ligados com Davi e nada senão o seu regresso poderia satisfazê-lo e deixá-lo feliz. Se assim fosse conosco, prouver a Deus que nós conhecêssemos melhor o nosso caráter de estrangeiros e peregrinos no meio de uma cena onde reina Satanás. O momento aproxima-se em que o nosso rei será reconduzido por entre as aclamações afetuosas de seu povo, e o usurpador será atirado do seu trono e todo o inimigo esmagado aos pés do nosso glorioso Emanuel, Deus conosco. Os imitadores de Absalão, Aquitofel e Zimei encontraram o seu próprio lugar, e por outro lado, todos aqueles que, como Mefibosete, têm chorado durante a ausência do Senhor, terão todos os despojos de seus corações plenamente satisfeitos. Até quando, Senhor? Salmo 89, versículo 46. Que seja esse o nosso brado enquanto aguardamos o som das rodas do seu carro. O caminho é longo e penoso, a noite escura e opressiva. Porém, a palavra de Deus diz: sede pacientes, irmãos. Tiago 5, versículo 7. Aquele que há de vir virá, e não tardará. O justo viverá da fé, e se recuar a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 37 e 38. Não pretendo entrar em pormenores quanto à revolta de Absalão.
Ele encontrou o fim que os seus feitos mereciam, embora o coração do pai pudesse afligir-se e os seus olhos chorar por ele. Além disso, a sua história pôde justamente ser vista como uma figura daquele caráter profético que, como Daniel nos diz, tomará o reino com lisonjas. Daniel 11, versículos 21 e versículo 32. Contudo, este e outros pontos cheios de interesse deixo-os ao cuidado de cada um de vós, para que possam tirar a sua conclusão do texto sagrado, orando para que o Senhor torne o estudo da sua palavra agradável e edificante nestes dias de trevas e confusão. Nunca houve uma época em que os cristãos necessitassem tanto de se entregar ao estudo das Escrituras. Opiniões contraditórias, noções estranhas e teorias destituídas de base estão sendo espalhadas por todo o mundo, e as mentes simples não sabem para onde se devem voltar. Bendito seja Deus, a sua palavra está conosco em toda a sua simplicidade, e nela temos a fonte eterna da verdade, o padrão imutável, por meio do qual devemos julgar todas as coisas. Tudo, portanto, que necessitamos é de uma mente inteiramente sujeita ao seu ensino.